apresentar esse mini curso, inclusive esse foi o tema do meu trabalho de função do curso da pós-graduação. Ou seja, eu fiz um estudo aprofundado, tá, de como uma rede sofre interferência. Ou seja, quais são os processos físicos que causam interferência numa rede. O que me deu condições para isso é, claro, a formação em sistema de informação, a formação em redes de computadores, e além disso é um curso física. Então, as propriedades físicas que podem gerar interferência no sistema de redes de computadores, tá, são apresentadas aqui. Bom, hoje vocês sabem que não existe mais sistemas de computadores sem rede. Não existe mais, é impossível, não se vê. A gente sabe isso quando a gente está em casa e por alguma falha a internet não esteja funcionando, o computador quase se torna inútil. Você tem poucos recursos ali, né? Então isso, é claro, evidencia o quão importante é as redes de computadores no nosso cotidiano, sabe? Mas aí vem a minha pergunta: será que essas redes de computadores estão sendo implementadas da maneira que deveriam ser implementadas corretamente, pensando na estrutura? Porque todo mundo, quando pensa em redes de computadores, ou a maioria das pessoas que pensam em redes de computadores, quando vai projetar essa rede, ele pensa no melhor software, ou seja, qual é o sistema operacional do servidor que ele vai utilizar, e ele só pensa em coisa que vai custar muito dinheiro. Aí você fala assim: qual que é a base da minha rede? O que determina a base da minha rede, a base da minha estrutura de rede? A camada física. Quando vocês forem estudar redes de computadores, vocês vão começar a estudar no quinto período, isso mesmo, no quinto período vocês vão começar a estudar redes, vocês vão começar a estudar a parte teórica de redes, a divisão por camadas, que aí vocês vão ver lá, as redes têm a camada física, uma camada de enlace, uma camada de rede, que aí vai começar os protocolos, aí começa o processo lógico de transmissão em rede, que é o protocolo IP. Depois você tem a camada de transporte, que você vai começar a estudar protocolos como TCP. Depois você vai ter a camada de sessão, onde você vai começar a estudar criptografia. Você vai ter a camada de apresentação, aplicação e apresentação. E aí vem os protocolos da SMNP, HTTP, FTP, vai começando essas camadas superiores. Mas toda a rede, tá? Como que funciona o processo de transmissão em rede? Tá? Hoje a gente volta nisso aqui. Olha só, isso aqui, ó, é as 7 camadas que a gente estuda em rede. Quando começou a projetar a rede, foi a ARPANET, né? Foi um sistema governamental dos Estados Unidos que queria organizar a comunicação entre elas. Só que essa rede foi crescendo, e aí a ISO, ou a International Standards Organization, passou a estabelecer padrões de rede. Esses padrões, obrigatoriamente, tinham que obedecer ao modelo OSI, que é o Open System Interconnect. Que ele estabelecia, então, ali, tá? Ou seja, regras e padrões para se garantir a comunicação em rede. Tá? Toda vez que a gente fala de redes, então, seja qual for a minha rede, tá? A gente vai estar dentro desse processo aqui. Camada física vai tratar as questões de cabeamento de rede, placa de rede, como que a rede vai ser cabeada, ou se vai ser uma rede wireless, ou se vai ser uma rede guiada, ou se vai ser uma rede através de infravermelho, uma rede através de satélite. Depois vocês vão ver a camada de enlace, que vai casar com essa praia aí, tá? Que aí, se a gente for entender o protocolo OSI, o protocolo TCP/IP, você vê que você diminui aqui o número de camadas. Na verdade, eles não somem, eles ainda existem. Só que a camada física em enlace, que vocês viram lá naquele slide, agora ela está junto, uma camada só, dois de rede. Isso aqui é o modelo TCP/IP. Ele segue aquele padrão, porém ele enxuga algum deles e implementa uma camada só. Vocês vão perceber que aqui só tem 4, lá a gente tinha 7. Sumiram? Não, eles estão aqui. Ok? Voltando lá, então, na camada física você vai trabalhar justamente com o processo de rede. Quem transmite, quem é a ponte de transmissão de uma rede é a camada física. Os outros são importantes? São, claro que são. Mas a camada física é a que dá a base de sustentação para a rede. Se ela não for bem implementada, não adianta o melhor software, não adianta o melhor hardware,
não adianta nada. Numa rede, num projeto de rede, vamos pensar num projeto todo de rede, aquisição de hardware, aquisição de software, tá? E aquisição de cabeamento de rede, estrutura de rede. A questão do cabeamento, ela custa em torno do projeto todo 10% do total. É um custo muito barato se comparando com o valor do todo. E ainda assim ele não tem credibilidade. Normalmente ele não tem credibilidade. Você já gastou muito com software, gastou muito com hardware, aí o cara, não, mas agora vamos economizar. Agora vamos comprar. Não, qual cabo você tem aí? Qual que é o mais barato você tem aí? Tá? E a gente vai ver aqui, até pessoas que querem planejar rede em empresas e que aprendem a fazer uma pimpagem de um cabo na internet e ele se acha apto a fazer aquilo. A gente vai ver alguns casos sérios aqui. Voltando lá. Sempre na história da humanidade, sempre teve algum recurso que fez com que a humanidade se desenvolvesse. Né? Lá no século XVIII foram os sistemas mecânicos, a Revolução Industrial, depois vem as máquinas a vapor, depois vai evoluindo. Começa o processamento e distribuição de informação, né? E no século XXI vem os sistemas distribuídos, que vai ser, claro, uma disciplina que vocês provavelmente verão comigo, tá? E que vocês vão ver a melhoria de como transformar as redes. A gente já falou muito sobre sistemas distribuídos em um outro encontro, já. Uma vez falando com vocês sobre sistemas distribuídos, né? Que vai transformar e, além disso, aproveitar recursos de computadores ociosos. Tá? Bom, isso aqui que eu tinha falado com vocês que era a ARPANET. Começou, na verdade, lá no projeto DARPA, lá em 1969. O projeto, em 1969, em 70, eles implementam um projeto efetivamente e começam a trabalhar nesses pontos dos Estados Unidos. Há alguns conselhos governamentais. Tá? Isso vai crescendo, isso vai se transformando. Universidades começam a querer também a entrar nesse processo, acham interessante esse processo e acham que esse processo é o novo processo de evolução. Bom, como que funciona a comunicação em rede? Tá? A gente tem lá camada física, camada de enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Aqui a gente está tratando da primeira camada. Quando a gente vai fazer uma transmissão de rede, ou seja, quando você está no seu computador e vai transferir um dado para outro computador, como que acontece isso? Acontece primeiro lá na última camada, a camada de aplicação. O aplicativo, você vai gerar esse aplicativo para transportar em rede, que aí vai passar para a camada de apresentação, isso vai ser criptografado, vai passar para a camada de sessão, e a última, que vai ser transmitida, é a camada de rede. Para todas elas, você vai receber um cabeçalho. Isso aqui, para quem já percebeu, se chama matriosca. É umas bonequinhos, ou bonequinhos, tá? Que você abre e coloca um dentro do outro, você lembra? Então eu acho, para mim, o melhor exemplo para se explicar como funciona o sistema de camadas de rede. Ou seja, a camada de aplicação desenvolve aquilo, ou seja, ela executa aquilo que é pertinente a ela encapsula esses dados e coloca dentro da camada de apresentação. A camada de apresentação faz o mesmo e vai jogando camada por camada. A gente vai chegar no resultado final, a camada física, a gente está pensando aqui na transmissão, isso aqui vai estar dentro da máquina que vai transportar o dado para outro computador. Isso aqui vai trafegar na rede. Isso vai trafegar na rede. Quando chega isso, vai chegar isso aqui para outra máquina. Um pacote de dados responsável pela camada física. O que ela vai fazer? Ela vai desencapsular esses dados, vai entregar para a camada de enlace, ela vai desencapsular esses dados, vai entregar para a camada de rede, onde vai estar o IP, onde vai ser feita a verificação se é realmente aquela máquina que deve receber esses dados, camada de transporte e por aí vai. Tá? Então, mais ou menos, para quem não tinha conhecimento, deu para entender como funciona o processo de transmissão de dados numa rede. Bom, para voltar um pouquinho de história, eu costumo mesclar um pouco, porque a gente vai falando de história para as pessoas que estão fazendo informação, fica chato pra caramba, né? Mas, quem não conhece, esse é o Tim Berners-Lee, é um físico da CERN, tá? Que foi ele que desenvolveu o protocolo www. A partir dele, isso
começou a se expandir a internet. Esse aqui é o primeiro servidor web, que estava lá no CERN. Para quem gosta de leitura, romance aí, vai lembrar lá do Anjos e Demônios. Eles contam que o Tim Berners-Lee foi quem inventou a internet. Tá? Isso é um pouco fictício, porque ele não inventou a internet. A internet foi acontecendo desde a ARPANET. O que ele inventou, o que ele projetou foi o protocolo, tá? www, e isso fez, é claro, criou-se uma expansão do sistema de comunicação por rede. Ok? Bom, aqui para alguns protocolos da camada de aplicação, tá? Destaque para o DNS, sem DNS, né? O Domain Name System, ou Domain Name Server, tá? Em alguns casos. O DNS é o grande responsável pela forma que nós utilizamos a internet hoje. Sem ela, é impossível. Vamos ver como que acontece isso. Quando a gente digita um endereço lá, www.uol.com.br, a pesquisa não é feita por www.uol.com.br. A pesquisa é feita de trás para frente. Começa lá no ponto. Isso vem vindo de trás para frente. Explicando melhor, vamos ver como é que acontece lá. Estou falando para vocês, né? Aqui. Então nós temos aqui um equipamento para qual nós vamos acessar o endereço, tá? O unicorn.com.br. Vamos colocar aqui o endereço www.uol.com.br, tá? Vamos mudar aí. Bom, e aí eu digito lá www.uol.com.br. Como que acontece o processo em que eu vou acessar esse site? Eu vou buscar no meu servidor DNS, tá? No primeiro momento, o primeiro lugar que ele vai é um arquivo dentro do próprio computador, tá? Um arquivo que registra os endereços. Tá? Nesse arquivo, chamado arquivo Rust, tá? Para quem quiser conferir, está dentro da pasta seu, Windows, System 32, arquivo Rust. Dentro desse arquivo Rust, normalmente só pode ter um endereço lá dentro, que é o endereço localhost, que é o endereço 127.0.0.1. Lá dentro só pode ter isso. Existiam muitas formas de ataque, inclusive, hackers, que eles conseguiam alterar o arquivo Rust, dizia lá que o endereço 200.122.98.30 seria o endereço www.bancobrasil.com.br. Ele criava uma página idêntica ao Banco do Brasil, as pessoas acessavam aquilo, porque o primeiro lugar que ele tenta fazer o acesso a esse arquivo é o endereço Rust, tá? o arquivo Rust, e ele encontrava aquele endereço, então ele não precisava procurar na internet por esse endereço, ele já achava. Tá? Porque a única coisa que o DNS faz, a única tarefa do DNS é transformar um nome em um número, ou seja, um número IP. Ele vai lá para buscar um número IP, depois você faz o acesso, depois você busca através daquele IP o acesso. Então ele vai perguntar quem que é www.uol.com.br. Então ele vai no ponto root, tá? Se a gente voltar aqui, ó, só para a gente ver a estrutura, tá? A gente tem o root level, first level, second level e assim por diante. Então, quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente vai lá no root level e pergunta: quem é www.uol.com.br? O root level vai nos responder. Eu não sei quem é. Não é impossível saber quem é. Eu sei quem responde pelo DR. O endereço de quem responde pelo DR é o endereço 92.33.4.12. Ótimo. Então vou perguntar para esse cara: quem é www.uol.com.br? Ele vai perguntar: quem é www.uol.com? Bem, a gente já sabe quem é. Ele vai falar: não sei. Né? Eu sei quem é o endereço que responde pelo com, que é o endereço www.uol, que é o endereço 168.0.1.2. E assim vai fazendo, tá? Até chegar no www. Tem alguém que desenvolve web? Justamente, aí vocês trabalham com Apache lá, não é?
Quem é o www? É a própria máquina. Então você está fazendo uma busca pela própria máquina, ou pela máquina daquilo que vai ser o seu servidor, quem vai hospedar seu site. Ele vai passar a ser seu www. Não é? Então essa é a ideia. Isso aqui é extremamente importante. A gente podia pensar assim, não seria mais fácil se lá no Bootleg a gente tivesse cadastrado todos esses endereços? Não. Por quê? Porque toda vez que eu alterasse algum site meu, eu teria que informar para o Bootleg. Toda vez que eu alterasse o endereço IP do meu servidor, eu teria que avisar isso para o Bootleg. Nesse formato não, você não precisa avisar ninguém. Tá? Isso então acaba ajudando muito no processo de transmissão. Aqui eu até vou entrar muito no mérito aqui. Isso aqui são os cabeçalhos do protocolo UDP, TCP, mas para vocês entenderem, o UDP, o protocolo UDP, ele não garante entrega. Vocês podem ver que ele tem um cabeçalho menor, o pacote de dados dele é menor, e você tem um protocolo TCP, já é um protocolo com um pacote de dados maior, que ele garante a transmissão de entrega. O UDP é muito utilizado em conversa instantânea, chats, tá? Onde não precisa garantir entrega dos dados. E não há confirmação de que foi entregue. O TCP garante a entrega. Se ele não transmitir, ele te retorna um resultado. Ó, não foi possível transmitir sua mensagem. Tá? Basicamente isso. Oi? O e-mail trabalha com TCP. É que a gente precisa ver muitos conceitos aí dentro. Porque o e-mail, na verdade, ele recorda se não foi entregue. Tá? Mas ele trabalha com TCP. Tá? Geralmente aqui vai estar chat, o e-mail se perguntou aqui ou TCP? TCP, somente, TCP. Então está correto, achei que você perguntava no DP. O DNS trabalha no DP também. DNS trabalha no DP. Muitos aplicativos. Vai muito do que você quer fazer, o aplicativo e o serviço que você quer desenvolver. Tá? Não há protocolo melhor ou pior. Tá? São dois serviços diferentes. Tá? Vocês vão entender mais. Há muitos conceitos embutidos nisso ainda. Vocês vão ver eles. Tá? Que vai ajudar no entendimento aqui. Bom, uma grande importância para quando a gente vai comentar sobre rede também é o IPv4, IPv6. Tá? Que a gente, quando se pensou em computador, a gente pensou lá no IPv4. Naquele endereço lá com 32 bits, dividido em 4 bytes. A gente aí tinha o quê? 4 bilhões de endereços disponíveis. Quantas pessoas tem hoje? 7 bilhões já, né? Em torno de 7 bilhões de pessoas. Há a possibilidade de ter um IP para cada pessoa utilizando a internet? Não. Possível. Agravou-se mais ainda o IPv4. Antigamente, as pessoas pensavam em computação. Se for pensar lá nos anos 70, a Faceca tinha um computador para gerenciar os dados. Uma instituição grande tinha um computador. Hoje a instituição tem vários computadores. Só que isso, conforme foi passando os anos, e a gente já conversou lá em Estados Unidos, agora nesses anos que a gente está, 2012, isso vai piorar para frente. Cada pessoa geralmente tem 2, 3 dispositivos que acessam a internet. Lá nos anos 90, quando eu tive meu primeiro computador, eu não tive o primeiro computador, a minha família comprou um computador para casa. Lá ficava na sala igual a televisão, era doméstico, todo mundo usava. Você tinha um computador de família. Hoje cada pessoa tem 3, 4 dispositivos que acessam a internet. Tem smartphone, o notebook, o próprio computador pessoal. Quer dizer, 4 bilhões de IPs não ia atender essa demanda. Aí ele pensou no IPv6, que já pensa numa quantidade de IPs de 2 elevado aí a 128, que dá essa possibilidade aqui, quantidade de IP, 79 trilhões de vezes no espaço disponível do IPv4. Isso foi necessário, esse processo de migração já começa a acontecer, já
começa a ser pensado, você já deve começar a pensar também em interlicença. Bom, agora vem o porquê que a gente talvez então monte esse mini curso. Lembrando que só depende de vocês. Depende de vocês se unirem, vamos montar um curso, a gente aprender a fazer pimpagem. Muitos já sabem, muitos já ótimo, perfeito. As pessoas, a gente atende as pessoas então que querem aprender a pimpagem de cabo e demais condições aí. Bom, por que a camada física? Se eu falei tantas coisas importantes aqui de DNS, falei de e-mail, falei de www, né? Parece uma bobagem falar de camada física. Não, também eu deixei bem claro isso no começo. Não é. Porque, olha só, ele é a base sólida da rede, a vida útil é de aproximadamente 25 anos, tá? Enquanto que, por exemplo, o sistema de rede de software, talvez tenha uma vida útil de entre 3 a 5 anos, nos casos. O que você vai montar, a sua estrutura de cabeamento de rede, ela pode durar 25 anos. Então, por que não gastar com ela? Né? E ele representa um projeto final com um custo de 5 a 15%, dependendo da estruturação dessa rede, ou como essa rede vai ser implementada. Claro que alguns sistemas, por exemplo, fibra óptica, você vai ter um custo mais elevado, mas você vai ter uma taxa de transmissão consequentemente mais elevada. Né? Vocês acabaram aí de uma rede, acabou de sair do ensino médio, e aí eu pego na orelha de quem foi meus alunos, né? Beto, Fernando, pego na orelha se não lembrar de física, de óptica. A gente falava de transmissão através da luz, ela é muito mais rápida que qualquer tipo de transmissão. E assim que trabalha a fibra óptica. Né? Bom, como que funciona o processo de transmissão por rede? Seja ela por cabo, ou seja, redes guiados ou não guiados. Funciona através de ondas eletromagnéticas. Vocês também estudaram lá em física. As ondas eletromagnéticas, elas seguem um espectro, ou seja, toda vez que eu tenho uma onda elétrica, toda vez que eu vejo uma onda elétrica, que é o processo de a onda elétrica é o processo de transmissão, por exemplo, pelo cabo UTP e pelo cabo coaxial. Toda vez que eu tenho então uma onda elétrica, eu tenho uma onda magnética que circunda ela. Toda vez que eu tenho uma onda magnética, também eu tenho uma onda elétrica que circunda ela. Então isso forma uma onda eletromagnética, que além de ser o processo de transmissão, também pode ser o processo de falha na rede, pode ser o processo de interferência na rede. Para lembrar aí, né, por exemplo, quando eu tenho uma frequência baixa, eu tenho uma onda muito larga, uma onda eletromagnética muito larga. Funciona com ondas mesmo do processo. Quando eu tenho uma frequência muito alta, eu tenho uma onda mais curta. Então as transmissões de rádio sempre vão trabalhar com uma frequência menor, ou seja, uma onda com amplitude maior. As ondas, as primeiras ondas aqui, a gente vai falar de onda de baixa frequência, que são geralmente esses rádios amadores, entre outras coisas. Depois a gente começa lá com as frequências de ondas baixas. E por fim, e mais importante, aqui quando a gente estuda a física, a gente chama isso aqui de micro-ondas, mas também são ondas de rádio, de transmissão de rádio, que é como funciona o processo de transmissão wireless. Você tem um processo, você implementar um processo de transmissão wireless, não é só você ir lá e falar assim, não, é assim que implemento e pronto, acabou, não, eu vou implementar com essa frequência. Para tudo que você vai fazer, você precisa de uma licença. Quem rege isso no Brasil é a Anatel. Então você vai abrir uma rádio, eu participei do processo de abertura da rádio lá na Mendes, e foram 4 anos de processo para a abertura da rádio. E você precisa de uma licença para trabalhar numa determinada frequência. Você não pode invadir uma frequência de outra rádio, porque vocês sabem muito bem que quando ele está se conectando na rádio, você não pode interferir em outra. A frequência tem que ser própria. Ela tinha que trabalhar, no caso de uma rádio comunitária, um raio de 50 km, também é 50 km, um raio de 50 km. Tá? Tudo isso tem que ser muito bem regulamentado. E quando a gente trata de redes, isso também tem que ser regulamentado. Não estou dizendo que vocês então, então se eu for montar uma rede, tem que pedir licença da Anatel, não. Você vai adquirir um equipamento pronto. Quando você planeja um equipamento e vá trabalhar em determinada frequência, você precisa da licença. Ok? Tá
Está bem claro isso. Uma vez, alcance. Não, geralmente o alcance, isso cabe muito mais à física, tá? Porque as ondas de baixa frequência, elas têm um alcance realmente menor do que ondas de alta frequência. Se a gente for falar de raios ultravioleta, que é os raios emitidos lá pelo Sol, o Sol tem emissão de raios ultravioleta, a emissão desses raios são muito maiores. É possível, através de alguns equipamentos, você escutar, né, explosões solares, porque eles estão emitindo essas ondas. Essas ondas, geralmente, eles funcionam a um limite, não por invadir uma outra frequência, mas porque elas têm essa capacidade mesmo curta. São ondas de curta frequência, tá? Frequências menores. Mas, nesse processo, você pode usar repetidores, assim como foi o Leo Marconi, lá que inventou o rádio. Ele planejou, ele sabia até onde ia as ondas, ele começa a repetir isso, ok? Bom, o TP, que é esse cabo, para quem não conhece, esse cabo convencional que a gente usa, que a gente costuma ver em rede, cabinho azul, geralmente. E geralmente também vocês veem, porque ficam jogados, atravessados no chão, né? É daquele jeito. Aí que começa a minha briga aqui, que é o projeto de rede tem que ser bem estruturado. Porque a gente tem que ter os dados quando a gente trata a rede, e a gente atravessa cabo no chão e atravessa cabo onde que der, né? Ele funciona com a transmissão de 2 pares. Por isso, em muitas lojas de informática que eu já vi, em Elementos, Varginha, Prestações, onde eu costumo trabalhar, eu já vi pessoas que, para limpar um cabo de rede, ele trabalha com 4. Vocês, quem desencapar um cabinho de rede, sabe que tem 4 pares. Eu estou dizendo que trabalho em 2 pares, então eu posso descartar 2, não posso trabalhar só com 4, funciona. Funciona. Já vi muita rede limpada assim, que não trabalha nada, né? Na prática, você fica limpando o cabo. Aí o cara pega 2 e 2, atravessa lá, olha do outro lado como é que ficou e faz igual. Funciona. Só que, na verdade, quando se pensou em rede, nesse projeto de rede estruturada, né, já tem os 8 cabos, porque esses 2 outros pares começam a trabalhar com o processo de transmissão de multimídia, que é separando isso dos dados convencionais, para que o quê? Para que haja um ganho na comunicação, certo? Bom, por que 2 pares então? Se eu só estou transmitindo e recebendo, podia ser só um par, podia? Só que é o seguinte, você tem 2 pares, porque isso garante a estabilidade do cabo e da transmissão. Porque eles trabalham com polaridades invertidas. O mesmo dado que ele transmite em um par, ele transmite em outro. No final da transmissão, com sinais diferentes, um positivo e outro negativo. No final da transmissão, esses 2 dados são testados, ou seja, eles têm que se anular. Matematicamente, eles têm que se anular, ou seja, eles têm que ser iguais, 0. Tá? Mais um, menos o outro, 0. Transmitiu assim é porque não houve nenhum tipo de interferência no processo da transmissão. Os 2 pares. O campo eletromagnético de mesma intensidade, mas em sentido contrário, que é o que eu disse. Então, eles trabalham no sentido positivo ou outro negativo, transmitindo o mesmo dado. Tá? Transmissão duplicada. Bom, aí vem as vantagens, e aí que vem a briga maior, né, que é as vantagens da função do TCP. Facilidade de implementação, ou seja, você comprar aquele alicate de rede, vai numa loja aí, compra um bom alicate de rede por 30, 40 reais. Você consegue fazer a limpagem muito fácil. Se você perder um daqueles pinos, chamados RJ45, aquilo é barato, aquilo é 40, 50 centavos. Então você, às vezes, errei. Não há custo alto para se cortar o cabo e fazer de novo. Então, quer dizer, isso é uma vantagem. Mas isso, ele acaba também trazendo uma desvantagem no processo de limpagem da rede. Por quê? Porque todo mundo se acha, é fácil, é barato, eu mesmo faço. Não é por aí. Tá?
O bom do cabo TP também é que ele é bem flexível, não tão flexível. Tem gente que pega o cabo, faz assim, faz assim. Bom, a flexibilidade dele é maior do que, por exemplo, o cabo coaxial. Quem já viu o rede com o cabo coaxial aqui, sabe, lembra a dificuldade que era atravessar aquele cabo de um lugar para o outro, né? A detecção de falhas dele, ela também é melhor ser descoberta por causa da topologia de rede com qual ela trabalha com topologia de rede em estrela, ou seja, você tem um nó central, você tem um dispositivo central, um switch, um hub, tá? E dali você monta as ramificações dessa rede. Enquanto que no cabeamento coaxial, para quem lembra, era um varal, ou seja, você tinha um único varal de rede, um único cabo, e esse cabo ele acabava convergendo em outros dispositivos, ou seja, dava uma falha ali, além de parar tudo, você ainda tinha dificuldade de achar o problema, achar onde estava a falha. Hoje não, como é em estrela, ou seja, cada cabo é ligado no nó central, aquele que não está funcionando, provavelmente é onde esteja a falha. Fácil, né? E no caso, por ser assim também, ele gera falhas isoladas. Só para lembrei aqui agora, depois dos slides, se vocês quiserem, vocês me mandam um e-mail para pauloalberto.facep.br. Eu vou alterar o e-mail, vou colocar aqui o logo da Facep, que aí quando a gente for fazer um recurso também, lá vai ter uma apostilazinha, aí vocês podem imprimir, caso vocês queiram, né? Vocês podem guardar isso aí. Isso é um curso básico de par de redes, mas para quem não tem contato é muito vantajoso. Dentre as desvantagens também, tem lá a facilidade de implementação, porque a facilidade de implementação acaba encorajando pessoas mal compreendidas a montar. A clipagem simples faz isso também. E o comprimento do cabo também. Você tem um limite de comprimento do cabo. Você não fala, eu tenho um switch aqui, eu vou colocar um computador funcionando lá na secretaria. A gente tem um limite, a gente tem uma regulamentação, quantos metros a gente pode atingir. Se fala em 100, mas se você tem uma perda de 10%, realmente as pessoas podem colocar até 90 metros de cabeamento de um ponto a outro. Não da rede como um todo, de um ponto a outro. Do nó central até a sua ponta. Mas eu fiz um gato lá, inclusive meu lado, eu sempre que a internet funciona. Não diz que não funciona. A gente está falando de qualidade. Vocês estão no curso superior, a gente está falando de qualidade. Funciona. Vou mostrar vários exemplos para vocês aqui que funciona. Cada gambiarra, vocês vão ficar com o cabelo em tema. Funciona. Se não funcionasse, o cara tinha tirado. Errado. Limpagem de cabo. Aí aqui a gente já começaria até a fazer o processo de montagem. Para quem está acostumado a montar, sobra. Qual que é a vantagem do cabo? Qual que é um dos processos de blindagem do cabo TP? Ele ser trançado. Eles não fizeram aquilo do cabo de 22 quem. A maioria já deve ter visto o cabo em rede e sabe que aqueles pares vêm trançadinhos assim, o cabo inteiro. Aí aquilo ninguém fez de sacanagem. Geralmente a gente acha que fez de sacanagem. Devia ter vindo isso aqui certinho, já montado isso aqui direitinho. O cara fez de sacanagem isso aqui, não é possível rolar esse cabo direito. Não, isso é um processo para eliminar a questão de interferência eletromagnética no cabo. É um processo de blindagem contra ondas eletromagnéticas. O próprio cabo que encapa esses cabos de rede, também ele gera esse processo de blindagem. Então, por isso, a gente tem que manter esses cabos da maneira correta. Ou seja, o limite azul do cabo, ele tem que ficar quase aqui, geralmente bem aqui, junto a quase lá o processo de contato do cabo. E aí você vai ver que ele está preso mesmo. Você vai ver que o cabo está bem preso à base. Se você pegar um cabo, se você puxar, você arranca tudo. Ou senão você desencapa nesse cabo. Bom, isso aqui também. Isso aqui, se deve ser gato. Eu pelo menos achei a foto, não tem a fonte, foi no mínimo é gato.
Ou às vezes, não, tem um departamento que foi criado lá na horta da empresa, lá não tinha mais gente fazer sala aqui, né? Tem que puxar esse cabo aqui. Então não pode ter rede lá? Pode, mas faça da maneira correta. Procure as normas de onde deve ser passado esse cabo. Esse cabo fica exposto à chuva, a sol, esse cabo vai durar os 25 anos? Não. Esse cabo com 1 ano vai começar a dar problema? Vai. É batata. É batata. Sol, chuva e outra coisa, passando num lugar que passa rede elétrica. Se eu falei que tem rede elétrica, tem uma onda magnética que circunda ele, não tem? Vai dar interferência no cabo. Não tem sombra de dúvida. Vamos piorar isso aqui. Aí, o cara me chama, fala assim, Paulo, estou com uma rede lá, nós começamos numa lojinha lá, tinha 5 computadores. Nós transformamos hoje na hipermarket. Você podia ir lá para poder organizar a rede para mim? Muitas empresas, a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e nunca eles pensam nisso tudo. Principalmente quando se fala em TI, né? Comprar balcão, comprar coisa, não são beleza. Tá. Não estou falando que é essa empresa. Mas acontece muito, tá? E aí você tem esse emaranhado. Você chega lá e fala assim, eu estou com um problema em 3 computadores que não estão acessando a rede, o servidor. O que você vai fazer? Você vai lá e vai chorar só. Não faz mais nada, só chorar. E falar assim, tá bom, eu vou te cobrar tanto para organizar tudo. Eu vim aqui achar o problema. Não vou não. Por isso está procurando onde está o problema aqui. É você pegar e estruturar de novo. Não é? Dessa devolveu. Nossa. Eu jogava querosene e ia fogo tudo. Compra tudo de novo. É? Agora foi embora. O cabo é flexível? É. A gente para passar no lugar também, ele acha que o cabo é o nome elástico. É elástico, de borrachinha. Não, é flexível. Se você forçar ele quebra, ele por dentro ele é metal. Então ele vai quebrar. Tá? Né? Aqui tem 2 maneiras erradas. Olha esse aqui, estilo. O cara deve ter perdido tanto, fica tão impaciente de ficar desinterlação naqueles caminhos para fazer. Ele já pensou, vamos fazer desse tamanho, fica facinho eu me passar. Isso aqui também está dentro do RJ45, porém não está no limite correto. Não está nada, se você puxar, forçar, ele sai. 2 exemplos. Primeiro, por que casamento estruturado? O cara vai planejar um escritório, seja pequeno, aí ele fala, não, mas a minha sala vai ficar aqui, minha mesa vai ficar eternamente aqui, não precisa fazer ponto de rede, não, eu vou ficar aqui a vida inteira. Aí é chegar o verão e o sol bater de lá na cara dele, eu quero virar, quero falar lá. Aí ele vem com o carro, vem atravessando no chão. Aí vem o secretário, pula, ele tropeça, ele vira aquela anarquia, aí às vezes ele resolve, não, resolver esse problema, está todo mundo passando, estou tropeçando esse carro aqui, toda hora também eu vou arrastar a cadeira, eu passo nesse carro aqui, vou passar uma fita deles. É corrosivo também o carro. Não tem nem comentário. Vai passar onde? Lá na porta. Vai ficar uma frente aqui na porta, vai passar o cabo lá. Olha aí. Tem lá cada um dele. Outra coisa, sobra a cabo. O cabo vem, dobra, põe em cima. Fica bem em cima. Vai descendo. O martelinho para poder dobrar o cabo cheio. Ele é flexível dessa maneira? Não é. Isso aqui é uma das coisas mais graves que tem. O cara compra lá um escritório, vai comprar um escritório, aí ele compra aquele limitezinho de 3 quartos. Aí tem 3 computadores. O escritório dele lá. Aí tem 3 computadores lá. Aí ele fala assim, não, dá para passar 3. Dá, faz o seguinte, passa até 5 naquele computador. Aí vai acertando.
Aí vai apertando, vai apertando. Aí fala assim, opa, eu preciso chamar o Zezão aqui. O Zezão é bom para passar cabo. Aí o Zezão chega e ele fala assim, rapaz, não dá para passar aí não. Vamos começar a passar agora junto da energia elétrica. Aí ele faz um cortezinho naquela tampinha do interruptor e passa por ali. Ali também vai passar pouco. Então vai? Só que primeiro, já é um erro passar junto com a corrente elétrica. Porque ele era 11 eletromagnética. Aí uma pessoa tem uma brilhante ideia que ele acha que vai ganhar um móvel. Ele fala assim, rapaz, vai passar um pouquinho de tal desse carro, ele entra. E entra mesmo. Entra é desliza. Entra melhor que os outros que entrou sozinho. Ele passa, vaselina, passa. Gente, qualquer produto que ajude para entrar em qualquer lugar é químico. É químico. Isso aqui vai corroer o cabo muito mais rápido às vezes do que o sol, a chuva, com certeza. E aí, só que você não vai estar estragando aquele cabo que você passou nas linhas, passou o cabo para conseguir montar ali. Ele vai atrapalhar tudo. Quer dizer, todos os outros vão ser influenciados. E aí você começa a ter problema em rede. Aí você tem problema em rede, nem que a pessoa fala, não, mas deve ser os vão formatar o computador. Não, vamos fazer o quê? Não vamos fazer isso. O problema está lá na camada física de rede. Você teve que gastar pouco para montar da maneira correta, da maneira estruturada. Bom, a gente vai começar a ver as maneiras corretas. Bom, a clipagem tem que ser retinha, ou seja, a blindagem do cabo, a capa do cabo tem que vir até o limite. Todos os pinos que vão ser conectados lá na RJ35 tem que estar bem implementados. Você não pode sair implementando. Muita gente faz isso também. Ele vai lá, desencaba o cabo, monta certinho aqui. Aí depois ele pega aquele cabinho, vira desse lado aqui mesmo, ele vira e começa a escrever assim: rosa claro, laranja, verde claro, azul claro, verde escuro, marrom claro, marrom. Ele anota, e se ele for lá do outro lado montado do mesmo jeito, funciona perfeitamente. E aí eu vou ser sincero com vocês, não tem falha alguma, viu? Não vai gerar falha alguma na rede. Mas aí o que acontece? Aí um pino desse dá problema, você precisa trocar, você sai da empresa, a pessoa vai. Aí o que tem que fazer? O cara vai ter que ir lá toda vez, tirar o cabo, assim, deixa eu ver que eu tenho que montar o pino de novo. Ele vai ter que ficar olhando, anotando o que ele fez. E cada cabo ele faz de um jeito, né? É o jeito que ele arrumou mais fácil, o jeito que entra mais fácil. O jeito que entrou primeiro, ele vai ter que fazer o segundo. Então, por isso a gente tem que seguir um padrão. Aí você tem os padrões, 568A, 568B. No caso, quando a gente for fazer o exercício na prática, a gente vai montar em um desses dois padrões. Por quê? Quando você documenta a rede, toda a rede foi montada com a clipagem 568A, 568B, não sei. Por quê? Depois você sabe aquilo, você precisa ficar tirando uma conta para poder fazer a outra. Né? Professor, mas na prática também dá diferença. Eu tive uma rede que estava fora do padrão e estava dando muita colisão. Depois que foi passado para o padrão, ela melhorou bastante. Nesse caso, porque é o seguinte, quando você tem uma rede, e aí, quando eu estou falando de colisão, essas coisas, é porque você está tratando mais de um computador. Ponto a ponto ele não dá nenhum problema. Ponto a ponto. Mas aí você começa a fazer isso em vários pontos, aí isso vai surgir efeito, com certeza. Tá? Ponto a ponto, cientificamente não. Tá? Ponto a ponto. Pensar, se montar uma rede, uma cross, por exemplo, ou switch, um computador, isso já começa a piorar. Estrutura de rede, cabeamento, pé de pênis, tá? Tudo estruturado, ou seja, você sabe a que departamento é essa faixa de rede, tá? Olha só, rack montado, projetado, você sabe, você tem documentação de endereço de rede, tomadas,
tomadas de rede, que é o caso. As pessoas passam o cabeamento de rede por onde ele acha que deve passar e deixa aquele cabo sobrando. Faz o cabo maior para poder o cabo, se precisar mudar mesmo de lugar, ou aquele cabo conseguir chegar naquele determinado lugar. Não, para tudo isso vocês seguem normas. A ISO tem as normas de estruturação de rede que você pode seguir. Ou seja, tomada de rede de 3 em 3 metros. Você tem a tomada. Pode não ter o computador. Você tem a tomada. Precisou mudar de lugar, você vai tirar só o patch cord da rede. Só o patch cord, ou seja, um cabo de mais ou menos até 1,5 metros. E você vai trabalhar com ele ali. Tá? E só sai do lugar com aquele cabo. Você vê, rede pequena, eu gosto de estar dizendo que a gente fala de rede grande, mas lá eu tenho 10 computadores só. Você tem 10 hoje. Tem 10 hoje. Né? Bom, aí isso aqui vai entrar muito mais na parte prática, e até vou pular essa parte, tem conveniência a gente ir explicando, se vocês já forem montando isso aí. Okay? São os padrões. Se eu comentar de limite de 90 metros de cabo, por exemplo, se é 90 metros, colocar outro banco, pegada ali de novo, tem jeito? Não, é o seguinte, para isso também você tem uma implementação. Você, de alguma forma, se você tem uma rede, você precisa comunicar. Acontece, eu tenho mais de 100 metros, eu tenho que fazer comunicação e tenho. Você também vai começar a trabalhar nas normas de cascata de rede. Quantos danos você pode colocar em cascata? Quantos switches você pode colocar em cascata? Switches é mais. Hubs, se não me engano, são 3 em cascata, ou seja, pode. Só que além disso você tem repetidores, pontes, por aí vai. Solução A é que as pessoas dizem, mas vai dar 110 metros, eu não vou comprar outro switch, vou comprar outro. Não, você tem uma norma. Tá? E para tudo você tem uma solução. Okay? Bom, aí é cabeamento interno, você vai trabalhar com aquelas tomadas de rede, aí a gente vai montar a tomada. Tá? Bom, transmissão guiada, a gente tem lá o cabo coaxial, que funciona lá como na faixa de 50, 55 ohms. Tá? A blindagem dele é maior. Tá? Para quem não conhece o cabo coaxial mesmo de rede, é bem parecido lá com o cabo coaxial mesmo da TV a cabo, parabólica, né? É um pouco mais grosso, né? O cabo coaxial era um pouco mais grosso, geralmente era preto. Tá? Ele tem maior blindagem, ele é muito utilizado em sistemas de TV a cabo. Tá? Ele tem uma capa, uma malha de metal, tá? uma parte de plástico e o condutor dele interno, ou seja, onde trafega os dados. Você tem o conector T, que vai fazer a ligação quando você tem que cortar o cabo, porque você vai inserir um computador no meio, você monta o conector T. Aí você vai botar mais ou menos assim, ou seja, você tem uma sequência para a sua direita e para a sua esquerda e tem mais o seu nó de rede. Tá? Ele vai lá na placa. E o conector BNC, justamente que vai lá na placa de rede. Tá? Ele é fácil de implementado também, é que isso não se vê muito mais. Tá? Como eu disse ali, muito utilizado além do sistema de TV a cabo. Tá? Embaixo também acaba sendo simples, né? Ele tem uma possibilidade de blindagem maior, ou seja, como a blindagem dele é maior, a quantidade de cabos de um ponto a outro ela também se torna maior. Tá? Então ele tem uma possibilidade maior de cabo. Não é uma dificuldade de passar aquilo, precisar passar de um lugar para o outro. Então, ele era muito rígido, ele é muito rígido. Até hoje tem melhorado muito, por causa do TV a cabo, tem se melhorado muito o cabo, mas ele acaba que ainda está perdendo um pouco da linguagem dele, por conta da flexibilidade. Você ganha algumas coisas perto aqui. Tá? Bom, como não é muito utilizado no meio de TI, cabo coaxial, muito usado na parte de transmissão de TV a cabo, sempre não vai entrar muito mérito dele. Depois vem a fibra óptica. A fibra óptica hoje compõe o backbone da internet. Né? O backbone
ponta da internet, ou seja, a espinha dorsal da internet hoje, ela é baseada em fibra óptica. Tem uma taxa de transmissão maior. Para quem não lembra, uma onda de luz consegue ser transmitida a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, uma força, uma capacidade de transmissão muito maior. Nós ainda não temos equipamentos que conseguem converter. Por quê? Está transmitindo luz. Em algum momento, os dados, ou seja, os bits, têm que ser transformados em luz. O processo de transformação desses bits em luz ainda é muito mais lento do que a própria transmissão. A transmissão é relâmpago, né? Enquanto que o processo de transmissão ainda deixa a desejar. Mas acaba que no fazer as contas aí, né, acaba que ele ainda é muito vantajoso, né? Ele trabalha com onda eletromagnética, ou seja, ele é uma onda eletromagnética que não sofre interferência, que é a transmissão de luz. A gente lembra de física lá, quando um raio de luz atravessa outro, nenhum dos dois são comprometidos. Lembra de física? Né? Enquanto que uma frequência elétrica, ou uma frequência magnética, quando ela passa por um outro que trabalha naquela frequência, ele sofre interferência. A luz não. A luz não sofre interferência de outra luz. Tá? Ele trabalha na estrutura de ponto a ponto, chegando até aproximadamente 2 km. Tá? Há 2 anos atrás, ficamos, pelo menos parte das pessoas que utilizam a internet de Bratel, ficou sem internet aí por volta de 4 horas, inclusive sem telefone na nossa região aqui, porque arrebentou um cabo de fibra óptica. Ele passa naquelas valas lá na Fernão Dias. Tá? Na Fernão Dias, lá na estrutura ali, passagem de fibra óptica. Tá? Posso passar para vocês, quem quiser também, como funciona o processo de fusão da fibra óptica. A gente está trabalhando um núcleo, a fibra óptica tem um núcleo muito pequeno. Tá? Um exemplo de fibra óptica, todo mundo deve ter visto, quem conhece, deve ter visto que eles têm uns abajures, já viu? Eles são feitos de fibra óptica na ponta da luz, você viu? Lá é fibra óptica. O cabo não é aquilo, o cabo não é revestido, né? Mas aí ele lá mostra o processo de fusão do cabo, fabricação do cabo. Vantagens: desempenho, rapidez, transmissão, segurança, tá? Justamente por não sofrer interferência. Você não sofre interferência. Desvantagens na implementação, tá? Porque a implementação dele é difícil, você precisa de máquinas próprias para a fusão desse cabo. São máquinas caras, são máquinas que trabalham com a precisão de milímetros na fusão deles. Tá? Bom, implementação, manutenção, ou seja, geralmente quando você implementa fibra óptica, você contrata uma equipe especializada, contrata isso no serviço terceirizado. Você precisa da manutenção disso, você precisa contratar. Custo. É um custo alto, apesar que isso vai diminuir muito esse custo, porque o custo de fabricação da fibra óptica é alto pelos equipamentos de fabricação, porque a matéria-prima é barata, é vidro derretido. O lucro da fibra óptica é vidro derretido. Por isso ele está lá em física que a luz se propaga através do vácuo, do vidro, né? A água. Então eles propagam, nesse caso, através do vidro. Tá? Então assim, geralmente a gente também, quando a gente compra equipamentos de fibra óptica prontos, né? A gente já tem limites, quando vai usar, a gente compra esse equipamento pronto, são fáceis de ser implementados, inclusive. Ele tem o revestimento, uma casca e o núcleo, que é onde trafega a luz, que é os dados. Tá? Nós temos aí vários modelos, né, de cabeamento dele. Ele não segue uma única padronização, tem diversas, né? FDDI. Isso depende muito se a gente está usando fibra multimodo, monomodo. Então, a gente fazer o curso, a gente vai entender melhor. Transmissão por rádio, né? A famosa questão aí de meios não guiados. Começa a falar de transmissão wireless.
quando a gente transmite alguma coisa até determinada frequência, a gente lembrar um pouquinho do espectro eletromagnético lá, lembra que a gente tinha no começo as ondas de baixa frequência, que são essas ondas de rádio amador, né, que tem uma comunicação muito restrita. Depois a gente tem as ondas de um pouco maior frequência, que são as ondas, né? Oi? Não, aí na divisão a gente nunca consegue dividir algumas partes. A gente tem de baixa frequência, de alta frequência, que a gente vai ver lá VHF, UHF, né? Que é aquelas como se trabalha. Geralmente as transmissões de VHF são ondas de baixa frequência, que elas são transmitidas até um espaço considerável. Mas o que acontece geralmente? Uma onda de baixa frequência, quando a gente tem que lembrar de geografia, olha só. Quando a gente faz estudando geografia, a gente tem lá da atmosfera terrestre. Na atmosfera você tem lá diversos também separações lá, né? Oi? Camadas, isso. Que é lá a camada estratosfera, ionosfera. Se eu não me engano, a ionosfera é a primeira das camadas. Quem sabe geografia aí me ajuda. A ionosfera é a primeira das camadas. Na ionosfera, uma onda de rádio de baixa frequência não consegue atravessar. E foi aí que lá na época, lá em 1793, quando Marconi descobriu a transmissão por rádio, ele percebeu que se ele transmitia algo a uma determinada distância, ele estava percebendo que aquilo não passava a ionosfera repetia aquilo como espelho. Então a gente pensa aqui nessas camadas, a gente pensa essa parte cinza como a ionosfera. Um sinal de rádio transmitido aqui, ele chega até a ionosfera e não consegue ultrapassar ela. Por isso que ondas de rádio não podem, por exemplo, funcionar para transmissão via satélite. Por quê? Porque os satélites estão acima da ionosfera. Tá? Como consequência disso, isso acaba que, no primeiro momento, era uma desvantagem, passa a ser uma vantagem. Ou seja, se você repete isso, ou seja, uma onda eletromagnética, quando é transmitida em uma direção, ela é repetida com o mesmo ângulo de inversão para a outra posição. Ou seja, se a gente traçar um ângulo aqui, dividir esse ângulo, o mesmo ângulo de propagação é o mesmo ângulo de transmissão. Então ele consegue medir em que outro lugar da Terra ele consegue então colocar um repetidor desse sinal, ou um receptor e repetidor desse sinal. Trabalhando assim, dá para vocês concluir que neste processo, se for bem elaborado, ele consegue fazer uma transmissão de rádio por toda a Terra com essa repetição. Ok? Vantagem da transmissão: flexibilidade, ou seja, a gente começa a esquecer essa questão. Ah, tá, mas eu tenho um escritório móvel, não sei como tanto, por que eu vou criar um cabeamento estruturado? Você tem uma solução, vamos montar uma rede wireless, tem fio preocupando, aí você vai ter que deixar de preocupar até com as questões físicas para preocupar com questões de segurança, fotografia, por aí vai. Não entra aqui no nosso caso. Mobilidade. É isso, né? A pessoa então pode passar a utilizar os serviços, como vocês estão utilizando o serviço aqui agora de wireless, né? Vocês são móveis para isso, né? Hoje vocês estão nessa sala, amanhã vocês de outra sala, sem mudar nada na rede, fazer o mesmo acesso, né? Que gera essa facilidade, então, do acesso não guiado. Desvantagem: a segurança, né? Você invadir uma rede wireless se torna muito mais fácil você invadir uma rede cabeada. Tá? Você tem acesso geralmente à rede wireless se você não implementar alguns processos de filtro, como endereço MAC, que vocês verão também lá em rede de computadores, como protocolos web, WTA. Se vocês não forem bem implementados, é muito fácil. Todo mundo aqui já viu que você acessa a dispositivo wireless do seu notebook, você enxerga lá ali alguma segurança implementada. Na maioria das vezes também não é tão bem implementada assim. Vamos esquecer esse caso agora. Baixo índice de transmissão, ou seja, há um limite menor do que uma passagem de cabo, né? Então às vezes você precisa repetir melhor o sinal,
né? Às vezes você também sofre muita interferência de sinal, tem duas redes trabalhando na mesma frequência, às vezes começa a cair muito esse sinal. Oi? O telefone sem fio gera muita interferência, porque ainda tem aí outras questões disso que até às vezes nem cabe muito na minha prática. Tá? Bom, depois, seguindo lá no espectro, a gente tem as micro-ondas. Né? As micro-ondas são ondas com uma frequência maior, que são aquelas mesmas micro-ondas do forno, micro-ondas que você utiliza. Tá? São as mesmas micro-ondas de transmissão. E elas fazem a transmissão por satélite, ou seja, elas conseguem, por ser uma frequência maior, elas conseguem atravessar a ionosfera, conseguem chegar até os satélites. No Japão, não se utiliza muito fibra óptica. Aí a gente vai lembrar um pouco de geografia de novo. Por quê? É uma região muito montanhosa. O custo de se criar túneis para a passagem de cabos, ele se torna muito elevado. Então, a maioria das vezes, eles trabalham com o satélite, transmissão por satélite. O custo fica mais barato nesse processo. Certo? Bom, aí está o contato do e-mail e do Twitter. Pessoal, assim, o legal disso aqui é que na maioria das vezes a gente trabalhar mesmo, somente a parte de cabeamento do PP, pode ser algo assim, a gente nem faz. Tá? Fibra óptica a gente vê o processamento, como funciona, mas somente o PP, que é, consequentemente, o meio de transmissão que vocês mais vão trabalhar mesmo. Eles são os mais ativos no mercado hoje, dentro do PP, e vai ser assim por um bom tempo, devido às facilidades desse custo. Né? Por algum tempo se pensou que as redes se transformariam só em wireless. Tá? Isso é uma opção, na verdade, na maioria das vezes, e não uma imposição. Né? Isso, quando eu comecei a fazer sistema de informação, só dei nessas salas aqui com esses mesmos aí, se falava já muito em wireless, estava começando a expandir essa questão wireless, e o comentário era esse comentário lá, daqui a 10 anos, ninguém vai utilizar mais redes cabeadas. E quer dizer, isso a gente vê que hoje é uma mentira. A gente vê grandes empresas investindo alto em cabeamento estruturado, em redes cabeadas. Então vocês vão ter muito contato por um bom tempo ainda com cabeamento de redes. Vocês não vão aprender aqui a estruturação de uma rede. Isso tudo estaria em um curso de 1 ano ou mais. Estruturação de rede, montagem de rack e montagem de planejamento de estruturação, de documentação de rede. Isso daria um curso de 1 ano. A intenção é que a gente faça uma parte prática de que faz de cabo, a gente saiba montar um cabo da maneira correta, a gente saiba montar um cabo da maneira correta. É difícil? Não. Tá? Aquilo é chato? Tem gente que tem prática, eu não tenho. Eu dou o curso, mas eu não tenho prática, não falo assim, não, vamos montar um cabo agora. Eu demoro. A questão não é demorar ou deixar de demorar, a questão é você fazer correto. Até porque eu não faço. Eu vejo quando está pronto. Se está errado ou certo. Que é o que vocês devem fazer. Ninguém está falando que vocês devem, quando se formarem, quando forem profissionais, quem for profissionais aqui. Um abraço, vocês estão liberados.